Agora que a gente já falou de apartamentos novos, apartamentos antigos, os riscos envolvidos em cada situação e como diminuir os riscos para você ter maior segurança, seja no seu investimento, seja no conforto da sua moradia, vamos falar agora um pouco sobre a localização do imóvel, que também tem a ver com os riscos que você vai passar. Por exemplo, pensando em apartamentos novos, a gente tem em São Paulo empreendimentos novos aparecendo em regiões de muita transformação urbana, ou seja, bairros novos ou bairros que tinham uma característica e estão mudando agora, e a gente tem empreendimentos aparecendo em regiões mais consolidadas, em regiões mais centrais, por exemplo, da cidade. Quando a gente vai pensar numa região que é mais afastada do centro da cidade, ou que o bairro está transformando muito, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o bairro. Claro que dá para especular, mas a gente não tem garantias do que vai acontecer com o bairro. Pode ser que o bairro ele valorize por conta dos empreendimentos que estão surgindo, das escolas que vão acompanhar isso, a infraestrutura, o hospital, ou pode ser que o bairro se desvalorize totalmente, porque afinal de contas era um bairro gostoso, botou um monte de gente para morar lá e agora tem congestionamento e barulho todos os dias. Ao contrário disso, empreendimentos novos em regiões consolidadas, ou seja, prédios novos em regiões mais centrais da cidade, o centro ele já está consolidado, ele já tem uma infraestrutura de hospitais, de escolas, de ônibus, de metrô. Então, por mais que exista uma transformação local, aquele bairro ele já tem uma identidade, ou aquele bairro já tem as suas próprias características, de forma que os riscos que eu falei do imóvel poder se valorizar ou não, você já tem esse risco minimizado. Afinal de contas, o bairro ele já tem uma reputação, já tem um hospital perto, já tem uma escola perto, e aí você está reduzindo os custos, os riscos de se morar num apartamento novo, e na verdade você tem um potencial de valorização ainda maior do que você teria numa região periférica, que pode acontecer de aparecer qualquer coisa que traga a valorização ou que desvalorize aquilo que você acabou de comprar na planta. Ainda falando em localização, vou dar uma dica de ouro para você que parece óbvio, mas não é. Meça a distância em tempo e não o quilômetros. Então a gente vê muitos empreendimentos por aí falando que a torre comercial está a tantos quilômetros de tal avenida, de tal hospital, mas em São Paulo, em outras grandes cidades, às vezes estar perto não significa muita coisa, porque aí você vai precisar pegar uma região muito congestionada, ou um transporte público que o ônibus nunca vem, ou quando vem está sempre cheio. O mais importante é que o empreendimento esteja bem localizado em tempos de distância de deslocamento. Em São Paulo, qualquer rolezinho que você vai de carro, se você não mora numa região muito privilegiada nesse sentido, pode ser que você demore 2 horas para ir, 2 horas para voltar dos lugares que você vai. Então imagina, 4 horas por dia numa rotina. Já conheci clientes que tinha filho que morava num canto da cidade, trabalhava em outro canto da cidade. Essa pessoa não vive, essa pessoa não tem tempo para nada, essa pessoa não tem tempo para cuidar da família, para se cuidar, para ter lazer, para descansar. Então meça a distância em tempo de onde você precisa. Então pensa quais são os seus principais lugares de lazer, o bairro que você se identifica e se está perto ou não de grandes avenidas e transporte público principalmente. Pensando nesse empreendimento que a gente está, que é o HIT, ele fica bem perto da região da Paulista, da 9 de julho, ou seja, para quem mora em São Paulo, está mais habituado, já sabe o que isso daqui implica. Significa que você vai conseguir fazer mais coisas a pé, mesmo se você precisar se deslocar para regiões mais distantes, você está na boca do metrô. Então, muitas vezes, pode ser que aqui esteja 10 quilômetros de um lugar de interesse seu, mas de ônibus ou de metrô, isso daqui signifique 15 ou 20 minutos. Distâncias que, se fosse de carro, às vezes você não consegue chegar num lugar perto com esse tempo. Então, seja para morar, seja para investir, tenta entender muito bem a localização, não só o ponto geográfico, mas a relação desse empreendimento em relação a outras áreas de interesse da cidade do ponto de vista de tempo. E quanto menos você precisar usar o carro, melhor. É claro que isso daí é uma questão em empreendimentos mais novos, se tem vaga, se não tem vaga, é importante dependendo da sua rotina, dependendo de como você se desloca pela cidade, mas estar perto de mercados, shopping centers, áreas comerciais
e eixos de transporte público, ou seja, ônibus, metrô e lugar de lazer, é uma coisa que em São Paulo tem um preço que é imensurável. O seu tempo é o mesmo tempo de qualquer outra pessoa, mas não vá gastar esse tempo no congestionamento, por favor. Gaste esse tempo saindo com seus amigos, esse tempo descansando, gaste esse tempo estudando, gaste esse tempo se melhorando, fazendo um curso, se qualificando, mas não gaste esse tempo no congestionamento, por favor. Então, seja para morar, seja para investir, entenda muito bem o quanto de tempo a pessoa vai morar lá, seja você ou a pessoa para quem você vai alugar o apartamento, ou o turista para quem você vai alugar o apartamento num short stay, se ela está perto dos lugares principais da cidade, como aqui. Bom, e quando eu falo de distância, a gente volta para uns passos, alguns tópicos atrás. Quando eu falo de um imóvel bem localizado em São Paulo, a gente geralmente está falando de regiões mais centrais da cidade, porque é onde tem mais infraestrutura, todas essas coisas que eu falei, e os tempos de deslocamento para qualquer lugar da cidade costumam ser menores.